E com esse calorão, gente, incomodando muita gente, no quadro Vida de Bicho de hoje, nós vamos falar sobre os perigos desse calor para os nossos pets. E quem vai falar desse assunto para a gente agora é a médica veterinária de pequenos animais, a doutora Suzana Severino. Doutora, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. E esse calorão? Como é que faz com os bichinhos? Essa onda de calor, ela prejudica muito, né, a saúde dos animais. E é muito importante que, além deles estarem no local fresco, que a gente também proporcione para eles um local úmido. Porque além do calor, nós temos uma baixa umidade do ar, né, nesse período de seca e de queimadas. E essa questão, por exemplo, a hipertermia, também, isso acontece com esses bichinhos nessa época? O que é? Acontece e é uma situação emergencial. Doutora, até quero só, a senhora vai pegar um microfone aqui para a gente falar direitinho. Nós tivemos um pequeno problema técnico com a senhora. Okay. Sim. Agora, hipertermia. Como é que acontece? A hipertermia é uma condição, uma situação grave e que pode levar a óbito em poucos minutos, principalmente os pacientes braquicefálicos, que são aqueles que anatomicamente têm um focinho achatado, a conformação do crânio, que já dificulta, por natureza, a dificuldade respiratória, né? Dificulta a respiração. Então, esses pacientes, eles têm uma dificuldade grande em termorregular, quer dizer, manter a temperatura corporal numa temperatura adequada. E nessa onda de calor, eles podem superaquecer e não conseguir termorregular, voltar a temperatura para o adequado, que é em torno de 38 graus nos cães, e pode virar a óbito. Tá certo. Então pode até morrer. Sim, é uma emergência. Colocar olhar onde eles ficam. Isso. E numa situação grave de hipertermia, o paciente vai ter os seguintes sintomas. Ele vai salivar muito, respirar de boca aberta, ficar incoordenado, pode até desmaiar. Nesses casos de emergência, é colocar realmente uma toalha gelada, gelo em cima do paciente e correr para uma clínica. No dia a dia, nós temos que climatizar o ambiente. Além do ar-condicionado, umidificadores de ar, porque o ar-condicionado refresca, porém, ainda retira mais a umidade do ar, o que é um agravante para os pacientes cardiopatas, para os pacientes que têm doenças respiratórias, para qualquer tipo de paciente, principalmente os de focinho chato. Pois é, os animaizinhos também eles sofrem da desidratação? Sim, principalmente os filhotes. Eles se desidratam rápido, principalmente porque brincam muito, então eles desidratam. E o sinal de desidratação principal é quando você puxa a pele do paciente e a pele ela fica como se fosse um chicletinho, assim. Ela não volta. Quando a gente puxa, isso chama teste de turgor cutâneo. Então, quando a gente puxa, a pele tem que voltar ao normal. Isso é um teste muito simples e muito fácil que os tutores podem fazer em casa. As mucosas dos olhos, da boca, quando você passa a mão, quando o tutor passa a mão, não pode estar seca, as mucosas devem estar brilhantes. Doutora, nesse caso, muitas vezes as pessoas têm um quintal, colocam cimento no quintal inteiro. E aí o cimento aquece. Superaquece. Há possibilidade, por exemplo, de queimaduras? Sim. As queimaduras nos coxins plantares, que são aquelas almofadinhas nas patas, elas são comuns. Então, no cimento do quintal, a gente deve evitar a exposição dos pacientes a esses ambientes nos períodos mais quentes do dia. Passeios e acesso a esses locais só no final do dia ou no início da manhã, justamente para evitar queimaduras que podem ser bem graves. Nessa época, se o animalzinho, o cachorrinho, ficar tossindo, a gente percebe que ele está, às vezes, com uma certa dificuldade de respirar. O que é isso? Essa dificuldade respiratória, ela piora muito nesse período seco. O paciente ele vai fazer o controle de temperatura corporal através da respiração. Eles não transpiram como nós, os cães e gatos. É sempre de boca aberta. Então, como eles vão respirar de boca aberta para tentar termorregular, esse tempo seco de poeira e quente irrita as vias aéreas superiores. Então, aerosol com soro fisiológico é muito bem-vindo nesse período, né, seco, os umidificadores, toalhas molhadas e outra, aumentar bastante a oferta de água fresca. Então, para cada paciente, para cada animal em casa, no mínimo 2 vasilhas de água grande, para ele ter oferta de água fresca sempre que necessário. Água com gelo, né, doutora? Gelo, picolé. Bastante, né? Tem pessoas que fazem picolé de carne, faz aquela carnezinha moída, coloca numa forminha de gelo, congela, água de coco, pode fazer picolé e colocar o gelo na água que não faz mal. Ajuda
na termorregulação dos pacientes. Tá. E, por exemplo, os animaizinhos que têm problemas de saúde, qual é o cuidado que tem que ter nessa época? O principal cuidado é não expor o paciente às temperaturas de raios solares do pico. Então, dentro de casa, casa arejada, umidificador de ar ligado, qualquer primeiro sintoma de desconforto, principalmente respiratório, que é o principal desconforto, procure um médico veterinário. Aerosol com soro fisiológico não faz mal. E mantê-lo sempre hidratado, bem hidratado e numa temperatura que seja mais adequada, para ele não desidratar até mesmo dentro de casa. Agora, nesse caso, se não cuidar direitinho, esse problema dessa tosse pode virar uma pneumonia? A pneumonia é uma infecção bacteriana. Às vezes, quando um problema pulmonar torna-se crônico, é necessário uma investigação para ver se é uma pneumonia ou se é uma irritação de via aérea superior, que é o mais comum. As inflamações das vias aéreas superiores, né, são mais comuns do que os quadros de pneumonia nessa época. E o principal sintoma é a tosse. Nada de deixar cachorro dentro do carro, né? Isso é fatal. Se você esquece o cachorrinho no carro por poucos minutos, é fatal. O paciente vai virar óbito. Então, e a gente, com a vida muito corrida, a gente tem que prestar muita atenção. Tanto os tutores, quanto os profissionais que transportam os animais nos carros, porque o erro ele é inerente ao ser humano. Então, a gente tem que redobrar a atenção para a gente não deixar e não esquecer nenhum paciente dentro do carro, porque vai superaquecer muito rápido, vai causar hipertermia e virar o óbito. Doutora Suzana, obrigado pela participação mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, um prazer.